Gustavo, sou aluno de doutorado em Física aqui na USP e hoje a gente vai falar de um tópico que talvez seja polêmico. Vamos falar de pontos positivos da vida acadêmica. Eu pensei nesse vídeo porque se você procurar sobre vida acadêmica no Google, em qualquer lugar, você vai achar um monte de pontos negativos. Então, eu vou falar pontos negativos aqui também, mas se você quiser ver outras opiniões, procure, que tem bastante. Antes de começar, eu gostaria de fazer um paralelo, talvez de alguns minutos aqui. Primeiro que eu quero que vocês entendam o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo não é cagar regra para os outros, é literalmente passar a minha experiência e o que eu sinto vivendo aqui dentro das minhas condições. E para isso eu vou começar o vídeo relembrando a minha história e botando alguns pontos nos is, para que a gente não confunda mérito e privilégio, e não, porque meu intuito aqui não é que as pessoas olhem esse vídeo e comecem a se sentir mal por algum motivo, ou que as pessoas que tiveram experiências ruins com a vida acadêmica sintam que a culpa é delas ou algo desse tipo também. Isso não é necessariamente verdade. Antes de você começar esse vídeo, tenha na sua cabeça que essas coisas de vida acadêmica, a experiência que você tem é a experiência que você tem. Não tem muito jeito de você setar um padrão onde todo mundo vai sentir a mesma coisa. Porque mudou a universidade, mudou o grupo, mudou completamente a experiência, mudou os professores que você teve contato, mudou totalmente a experiência, mudou as pessoas que você conviveu na época da sua graduação, mudou totalmente a experiência. Então tudo que eu vou falar é para colocar um ponto de vista diferente, talvez, pessoal, certamente, mas eu queria antes fazer esse paralelo só para colocar em contexto de novo a minha realidade, né? Como foi algumas coisas nos bastidores, assim, que eu mantenho sempre na minha cabeça, porque, de novo, eu acho que é um problema muito sério quando você alcança certas coisas e esquece de separar, assim, a sorte que você teve por conta de coisas que não é nem culpa sua. Como, por exemplo, eu podia escolher trabalhar durante a minha graduação, mas não é necessário, não é obrigatório. Tanto é que eu fiz a minha graduação com a única obrigação de fazer a graduação, que é uma coisa que é um puta privilégio já, né? Então, começando do zero de novo, eu venho de Minas Gerais, eu não tive instruções apropriadas de conhecimento em termos acadêmicos, eu não tive uma exposição acadêmica durante o meu ensino médio, eu não tive referências acadêmicas durante o meu ensino médio, eu não tinha contato com pesquisadores, então eu cheguei cru na universidade, porém a minha família conseguiu me ajudar, hoje inclusive se eu precisasse de novo, e durante a graduação me ajudaram integralmente, né? Eu vivi às custas dos meus pais, e durante o mestrado, parcialmente, eles me ajudaram com o custeio do aluguel. E a partir do doutorado, eu vivo por minha conta e risco. Então isso já me coloca numa situação extremamente privilegiada durante a graduação, durante o mestrado, para eu ter uma experiência a mais do curso em si, né? Nesse sentido. Então eu quero fazer esse paralelo porque vale ressaltar que todas essas coisas também tem que pensar sempre o que é você falando e o que é você falando por conta do lugar que você se encontra. E eu acho que essas coisas, principalmente quando a gente vai falar de algo que é um assunto sensível para os outros, tem que tomar cuidado. Então fica aí lembrando que assim, eu sempre tive esse privilégio mesmo de contar com os meus pais nessas épocas. Então a minha experiência acadêmica nessa fase da graduação e na fase do mestrado não teve essa pressão externa de dinheiro por conta dessa ajuda que eles me deram. E aí, a gente então entra no doutorado, né? Vivendo por minha conta. As bolsas da FAPESP, na época que eu entrei, estava por volta de 3.500 e agora teve um salto enorme, né? A bolsa nos últimos anos de doutorado está chegando a 6.800, como a gente já discutiu em outra vez. Isso foi um fator de sorte enorme, porque antes disso, são 10 anos investidos para um salário de 3 e pouco, que não estou dizendo que você é superior aos outros pela sua formação, eu não acho que isso é uma coisa legal de ter de postura também, mas de toda forma é frustrante para muita gente você ter esse retorno financeiro após investir 10 anos da sua vida em uma especialização absurda e um nível de conhecimento muito especializado. Isso seria um ponto negativo já que a gente começaria, né? Um ponto negativo, retorno financeiro, longuíssimo prazo. Mas hoje eu quero focar nos pontos positivos. E por que isso tem a ver com o meu grupo? Por que isso tem a ver com o meu ambiente? Porque não é verdade que todos os grupos vão ter os mesmos benefícios, não é verdade que todos os grupos vão ter a mesma política de trabalho, não é verdade que todos os grupos vão ter a mesma ética de trabalho. E o que é o ponto mais importante para mim na vida acadêmica? O que é o aspecto que eu mais gosto do meu trabalho? É o horário flexível.
Eu, no meu caso, dentro do meu grupo, com a minha chefe, com o pessoal que me rodeia, com o grupo que eu trabalho em todos os projetos, eu tenho horários flexíveis ao extremo. Eu posso trabalhar de manhã se eu quiser, eu posso trabalhar de tarde se eu quiser, eu posso trabalhar de noite se eu quiser, eu posso mesclar esses horários, eu posso não trabalhar e organizar esses dias quando eu não quiser. E isso é 100% flexível dentro da minha realidade no doutorado. Lógico, eu fico escravo, entre aspas, de rotina, na visão de algumas pessoas. Para mim, na verdade, é uma capacidade de se libertar, porque eu me organizo de forma que a qualquer momento que der um problema, eu já tenho coisas feitas para entregar por vários tempos. Então, quando eu canso, eu posso só descansar. E isso é uma vantagem enorme para mim. Se hoje, por exemplo, eu sentir que estou muito ansioso e não quero trabalhar, não vai prejudicar em nada no longo prazo, porque eu já organizei as coisas para elas serem assim. Então, nesse sentido, dentro do meu grupo, dentro do meu trabalho, dentro do que eu faço, dentro da minha realidade, o meu horário é muito flexível e eu posso me dar o luxo de escolher o que eu quero fazer no meu dia. Para mim, isso é uma coisa assim, o luxo maior de uma profissão, fazer o que você gosta nessas condições. Então, nesse aspecto, eu acho que é o ponto mais positivo e dentro da minha realidade ele contrapõe qualquer ponto negativo que eu tenha. Pelo menos a curto prazo, e curto prazo aqui a gente já está falando um prazo de 4 anos do doutorado. Esse é o que eu estou chamando de curto prazo agora. E com o aumento da FAPESP, naturalmente, outras coisas que eu me preocupava deu uma sanada, apesar de que, agora falando algo mais pessoal, esse aumento foi muito correlacionado com problemas na minha vida pessoal que exigiram mais gastos. Então, para mim veio exatamente na hora que eu precisava. Mas eu acho que o horário flexível é a coisa que eu acho, assim, para mim é o maior benefício do trabalho. Esse é o primeiro ponto positivo. O segundo é o prazer de aprender. Aprender a aprender, aprender o que você gosta, ter um trabalho que o propósito é responder às suas questões. Eu não venho trabalhar para os outros nesse sentido. Eu venho trabalhar pensando em responder questões que eu julgo pertinentes para mim e que vão ser escaláveis para ser pertinentes também para a comunidade na qual eu me insiro. E isso eu acho que é algo assim, sabe? Eu não sinto um dia, eu vou dizer coisas boas, tá? Eu gosto do que eu faço. Não levem isso como uma romantização. Eu sei, eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que eu venho aqui e é todo dia assim uma farra e me divirto e o meu trabalho só que assim, não é algo também que eu venho e falo assim, estou exausto, não consigo mais olhar para isso. Eu tenho um prazer enorme em fazer o que eu faço. E eu gosto muito do desafio em si. Desde que eu aprendi a lidar com esse desafio da forma mais saudável, eu gosto muito dele, porque ele realmente me faz ser uma pessoa melhor todos os dias. E eu acho que para ter um trabalho que você consegue encontrar esse propósito, esse prazer, eu acho que é algo raro e é muito difícil e também demanda uma sorte incrível, assim. É uma loteria, entende? Porque nada nunca me indicou que eu teria esse nível de satisfação em fazer algo, certo? Eu nunca fui uma pessoa que tive muitos gostos, sabe? Eu sou aquele tipo de pessoa que não tenho nada que eu sou apaixonado, eu acho, diria, assim, loucamente, sabe? Eu não tenho um artista que eu ficaria 3 dias na porta para ver ele, eu não tenho, sei lá, um escritor que eu gosto mais, e eu não sou uma pessoa que tende a ficar loucamente apaixonado pelas coisas. Mas eu sinto um prazer muito grande em exercer a minha profissão por conta disso. Eu sinto que tem propósito para mim o que eu estou fazendo, e isso é algo que eu acho fundamental e que eu não sei se eu encontraria em outros regimes de trabalho. E isso também, de novo, é um privilégio enorme do meu grupo. Não necessariamente, e eu digo assim, pode ser que você entre no meu grupo e não sinta a mesma coisa. Isso é completamente individual, gente. Então, tudo que eu falar de novo é sobre mim e como eu sinto inserido nesse espaço que eu tô e como eu me organizo dentro do meu espaço. Então, cuidado com comparações diretas, não façam isso. Escutem o que eu estou falando, tirem o que serve para você, descarta o resto. Não é um ataque. A gente está acostumado ultimamente, né, a todos os conteúdos que a gente consome, de achar que eles são exclusivamente pra gente, e aí quando a gente vê algo que a gente não concorda, a gente fica meio agressivo, mas toma cuidado com esse tipo de postura. Pense no que eu estou falando de forma ativa e faça sua crítica, tire o que serve para você e descarta o resto, tá?
sobre outras coisas que são algo que também sinto que foi um avanço pessoal enorme. Dentro das habilidades exigidas para se fazer pesquisa, certas habilidades que eu desenvolvi por conta de pensar não só no trabalho de fazer pesquisa em si, eu acho que são benéficas para qualquer coisa que eu vá fazer na minha vida, caso eu não consiga me manter na vida acadêmica. O treinamento acadêmico que eu tive, eu acho que me capacita. Posso estar errado aqui, eu nunca tentei para outras áreas, nunca tentei para o mercado de trabalho, nunca fiz nem aplicação para essas coisas, nunca fiz uma entrevista de emprego, então não sei se o que eu vou falar é verdade, mas pelo menos internamente eu me sinto capacitado a ser maleável, né? Eu consigo me adaptar a outras situações pelo fato de eu já ter entendido como eu aprendo. Não sei se isso faz muito sentido, mas trabalhar com pesquisa é um ato muito íntimo com a sua ignorância. E você tem que aprender como você funciona, como você aprende, como que você lida com adversidades. Você vai ter que desenvolver uma resiliência absurda com problemas e acostumar muito ao longo prazo. Um problema de pesquisa leva anos para ser resolvido e esse fato, e assim, não é todo mundo que se dá muito bem com o fato de você não ter algo ali que vai estar pronto em uma semana, mas agora a gente está falando em escala de anos. Então, eu acho que esse tipo de coisa, quando você olha, não pelo lado negativo de daqui a um ano só, talvez eu vou ter alguma coisa, mas olha como, tipo, cara, estou fazendo algo que é desafiador e vai demandar muito de mim em termos de habilidade, e com isso eu vou melhorar no processo. Essas coisas que te dão um feedback positivo e se você prestar atenção, você vai aprender muito sobre você e melhorar muito suas habilidades de diversas formas. Escrita, comunicação, aprendizado, aprender a aprender, a sua resiliência com dificuldades no dia a dia, sua capacidade de resolver problemas, sua capacidade de lidar com problemas difíceis, sua criatividade, e eu acho que isso tudo tem aplicações mais gerais do que só o problema que você está pensando. Você consegue depois se tornar autodidata e realmente uma pessoa independente, que você vai conseguir atuar em diversas situações de forma bem profissional. E eu acho que essa formação acadêmica nesse sentido é algo que dá certa confiança que eu consigo fazer outras coisas. Dentro do meio mesmo, eu sinto que as minhas habilidades não são as habilidades que o pessoal diria, né? Eu acho que assim, se vocês pudessem ver, chutar uma pessoa que vocês acham que é um físico bem-sucedido, eu acho que a descrição que vocês dariam é muito diferente da pessoa que eu sou, porque provavelmente vocês vão falar uma pessoa que sabe tudo sobre tudo, que tem a resposta no ponto da língua, que tem isso. Eu sou muito mais uma pessoa operacional de pesquisa, no sentido de que eu tenho uma dificuldade absurda em gravar coisas, uma dificuldade absurda em decorar coisas, em lembrar coisas, datas, valores específicos de coisas, situações assim, tipo, um exercício que eu fiz que é importante talvez ter em mente mais para o futuro, com alguma combinação. Eu sou muito uma pessoa de construir as coisas, sabe? E para isso, às vezes, quando uma pessoa me faz uma pergunta desprevenido, eu preciso voltar a acessar esse conhecimento e construir de novo do zero. Então eu levo tempo. Então eu não sou uma pessoa que muitas vezes eu acho que passaria. Eu não sou uma pessoa que passaria em vários critérios de excelência por aí, no sentido mais chulo da palavra, né? E isso também me fez ver o quanto que esses critérios de excelência são bobagem. E sei lá, eu acho que é importante a gente se encontrar nesse sentido, para a gente não querer, para a gente evitar comparações de pessoas que têm habilidades diferentes. Porque o ato de fazer pesquisa, por exemplo, existe vários professores que de vez em quando falam, para você ser físico você precisa saber isso daqui de cabeça. Mas isso normalmente, se você for pegar essa palavra à risca, esse professor vai ter várias coisas que ele não lembra, que é o que você precisa saber para ser físico pelo outro professor, entende? E esse conceito vai ser muito, você talvez precisa saber isso para ser físico, aluno dessa pessoa, nesse contexto tal, e fica super nichado, entende? Eu acho que na minha realidade, eu sinto que eu sou muito mais uma pessoa pesquisadora, porque eu não consigo entrar na minha cabeça que, sei lá, eu preciso saber tal parâmetro de cabeça, por quê? Sabe? Minha pesquisa vai demorar uma semana, eu posso olhar esse parâmetro a hora que eu quiser, entende? Tem certas coisas, tipo, eu preciso saber tal coisa de cabeça, mas será? Eu vou ficar ocupando a minha cabeça com todo esse conhecimento, toda essa informação que eu sou exposto. Mas
o que realmente é o crucial, entende? Eu tento guardar o crucial de forma que eu consiga reacessar essa informação de forma diferente no futuro e ela vai estar sempre ali, mas ela vai estar sempre crua. Porque é muito mais fácil para mim guardar o conceito central do qual eu posso aumentar as coisas do que guardar todos os detalhes que saem daquela coisa. Eu não sei se isso fica claro, talvez eu estou divagando aqui para um outro lado, mas o que eu quero só dizer é que esse contato da vida acadêmica me fez ver de forma realista as minhas habilidades e trabalhar elas. E exercitando elas, eu consigo ser mais produtivo, independente, porque assim, o resultado final vai ser o produto de um artigo, a produção de um artigo, vai terminar nisso de todas as formas. Porém, o modo como eu faço, usando as minhas habilidades que eu descobri que eu tenho do contexto certo, eu consigo chegar lá de forma mais saudável do que tentando ver as habilidades que uma outra pessoa tem, porque tem gente aqui no Instituto, cara, que é uma biblioteca. Assim, a pessoa, você vai falar com ela, é impressionante a quantidade de coisas que ela lembra. E se eu for me colocar na condição de que eu tenho que trabalhar igual essa pessoa, eu vou estar querendo realmente usar a habilidade dos outros para exercer aquilo que eu não consigo fazer bem, para chegar no resultado final, que é a produção, que é o mesmo resultado final, e provavelmente nesse caminho eu vou me frustrar. Então eu acho que esses ensinamentos, eu não sei qual outro tipo de profissão que me traria, e eu acho que só por ter tido esse contato com essas coisas já valeu muito a minha jornada até aqui. Mas aí, de novo, a gente tem que colocar no contexto, né? A parte financeira. Isso é um problema ainda. Eu não tenho minha vida financeira resolvida. Eu não vou naturalmente voltar a pedir ajuda para os meus pais. Eu não tenho esse planejamento e não é algo que eu gostaria, a não ser em extrema urgência, caso de vida ou morte. Mas, por conta do privilégio que eu tive durante o mestrado, eu consegui fazer uma reserva de emergência. Eu também tive a chance, né, de fazer um estágio no exterior, onde eu consegui fazer uma reserva em moeda estrangeira, que naturalmente é mais valorizada, e consegui montar uma reserva de emergência para ter um custeio de vida por um ano aí, por exemplo. Só que calhou que quando eu consegui montar isso, vários problemas aconteceram, eu tive que usar esse dinheiro, então estou numa situação que estou reconstruindo isso ainda, mas vamos supor que eu não tenha uma vaga de pós-doutorado ano que vem, eu estarei desempregado e provavelmente vou ter que me virar. Só que, por sorte, de novo, calhou com os prazos que eu tenho, porque como eu fiz o estágio fora, deu uma adiantada no prazo final de doutorado, eu vou saber a resposta se deu certo ou não em janeiro e vou ter um ano para me preparar ainda, recebendo, ainda empregado, para mudar minha vida se necessário. Então, nesse sentido, a organização é muito importante, tá? A organização de carreira também é muito importante. Mas agora vamos falar um pouco, né, dos pontos negativos. A gente já falou de dinheiro, e dinheiro vai ser sempre um problema, porque agora com a FAPESP, de novo, é só a FAPESP que fez isso, tá? Não sei de outra agência que paga tão bem quanto. Então, o dinheiro vai ser sempre um problema. Você vai pensar numa carreira que você investiu 10 anos para estar ganhando ainda esse valor no fim do seu doutorado. No pós-doc, naturalmente, se você for para fora, vai melhorar. No Brasil mesmo, se você vier para algumas, as universidades agora estão tentando igualar o valor da FAPESP, vamos ver como que isso vai acontecer, mas o salário já está bem melhor. Mas se você for para o exterior, você vai ter a capacidade de morar fora, né? Vai juntar uma reserva numa moeda estrangeira, que, assim, é muito mais fácil você, quando voltar para o Brasil, se for do seu interesse, você ter uma vida bem mais tranquila aqui, porque você vai ter feito essa reserva no exterior. Mas o trabalho ainda é muito pouco regulamentado, né? A gente não tem férias, a gente não tem contribuição para aposentadoria, a gente não tem, assim, um reconhecimento, né? Eu acho que o nome bolsa mesmo é um nome muito problemático, eu diria, porque bolsa dá a noção de auxílio, mas não faz sentido ser auxílio se a dedicação é exclusiva, com todas as restrições que existem dentro da bolsa. E eu acho que dá a impressão que você está sendo ajudado e não fazendo nada, sabe? Você fica, estou sendo auxiliado por uma agência, mas não parece que é uma troca, entende? É literalmente assim, um aluno de doutorado, mestrado, cara, trabalha muito, muito mesmo, assim, é realmente uma escala de trabalho que exige muito. Então, quando você fala em auxílio, parece que estão te fazendo um favor e você não está dando nada em troca. Eu tenho essa impressão, principalmente quando você fala com as pessoas no público geral. E isso não poderia estar mais longe da realidade, né? Além disso, muitas bolsas que têm relação com o governo direto, né, tem todas essas oscilações de corte, muda
quem está ali, né, começam a cortar as bolsas, começam a diminuir os custos, começam a cortar e prejudicar as universidades e, infelizmente, por conta da distância que estamos do público, fica parecendo também que a gente está aqui só ganhando dinheiro e rindo, sabe? Como se fosse também o dinheiro mais, assim, o melhor salário do mundo, sabe? E eu acho que essas coisas são pontos negativos, né? Imagina você começa a fazer um mestrado, como aconteceu com alguns colegas, e do nada, porque bateu na telha de não sei quem, e vai acabar com as bolsas de mestrado. E aí, cara, o que você faz, né? Você se preparou para fazer isso, você tá lá fazendo isso, fica uma vida muito complicada. E além disso, um outro ponto negativo que eu acho é que o mundo acadêmico, ele é muito distante da idealização que a gente tem. Eu acho que tem muita gente que entra no mundo acadêmico achando que vai encontrar só os gênios mais importantes que já passaram pela Terra e que você vai fazer o trabalho de ponta que vai revolucionar o universo e que você vai estar todos os dias realmente fazendo assim coisas que vão mudar o rumo da humanidade. Isso talvez seja pelo jeito que é vendido que é um cientista, né? Um cientista, eu acho que na mídia é vendido como alguém perfeito, tudo que você tiver dúvida ele vai responder prontamente, mas o dia a dia do trabalho é muito diferente, sabe? Você vai chegar no seu escritório, você vai abrir seu computador, você vai fazer um monte de leitura de artigo, você não vai entender o que está rolando no artigo, você vai ter que repensar, aí você vai fazer alguma coisa de programação, aí você vai talvez fazer uma conta, vai talvez tirar alguma, assim, fazer alguma análise de dado, isso pensando em física, logicamente, né, dentro do que eu faço. E muitas vezes o seu trabalho vai ser simplesmente, na maioria das vezes, né, adicionar isso daqui, ó, no conhecimento da comunidade. Trabalhos groundbreak, assim, as coisas que revolucionam a física. Essas coisas vêm com um toque de resiliência, insistência e, de novo, sorte. Sim, eu não acho que... Pensa todas essas histórias de físico famoso, quantas pessoas estavam trabalhando na mesma coisa. Quem teve a sorte de ficar famoso necessariamente, historicamente, toda vez que você vai cutucar essas histórias, você acha alguma coisa de briga e tal. Mas a sua ideia, você acerta, tem um quê de sorte muito grande, sabe? Porque não dá pra você saber, pensando em física, né, que você tem a melhor ideia até você fazer um teste, né? E aí? Entende? Eu acho que o dia a dia do trabalho é muito mais pé no chão do que as pessoas têm noção, e isso talvez seja frustrante quando você chega e fala, bom, agora estou na hora de descobrir as coisas do universo. Aí você vai lá e, pô, tem que ler 37 artigos mal escritos que eu não entendo nada, entende? Isso às vezes pode ser frustrante. Por isso que eu recomendo que vocês que estão entrando numa graduação de exatas não fiquem naquela postura de vou esperar até o curso de mecânica quântica para eu aprender a fazer coisas novas e descobrir ciência e começar a fazer isso, ou vou esperar até a matéria tal, ou no meu mestrado eu vou começar a fazer pesquisa e responder minhas questões. Não espere isso. Comece o mais cedo possível. Comece tentando. Quanto mais vocês tentarem, mais vocês vão exercitar a criatividade de vocês. E quanto mais você exercitar a criatividade de vocês, e mais perguntas vocês fizerem, e mais lugares, assim, becos sem sede vocês chegarem, mais rápido vocês vão progredir nessas habilidades que eu falei antes. E isso vai trazer um retorno muito positivo, porque vocês vão sentir que vocês estão ficando melhores a cada dia. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a pessoa manter aquela chama acesa de por que ela escolheu seguir nessa área. Uma vez que você fica esperando esse inalcançável, sabe? Cara, eu acho que eu preciso chegar no doutorado, ou talvez eu preciso conseguir a minha vaga permanente, aí eu vou começar a fazer a pesquisa para mim. Não faz isso. Começa o mais cedo possível a fazer coisas que têm um propósito para você. Foque em achar em grupos bons, que você se encaixe, que você faça parte, que você se sinta como parte dele, que você acrescente ao grupo, você sinta que você faz parte, que você contribui para aquela dinâmica daquele grupo, porque isso também vai ajudar muito. A situação do dinheiro não tem muito como mudar, porque é o que é. Nesse sentido, eu acho que uma das coisas que vai acabar acontecendo, né? Muita gente querendo vir para a FAPESP, nesse caso. Não sei como que essas coisas vão melhorar, essas coisas são muito instáveis. Ninguém iria dizer que eu estaria fazendo doutorado com uma bolsa do valor da FAPESP atualmente, nesse ano, né? 2024. Ninguém ia, na melhor das hipóteses, ia chutar isso, assim, que chegaria nesse tipo de situação. Então, sorte,
é um fator que acompanha muito. E eu acho que é isso. Talvez eu dê uma devagada maior do que eu queria, mas, de novo, eu só queria fazer um paralelo aqui de pontos positivos e negativos também, né? Eu queria pôr em perspectiva de alguém que está trabalhando nisso há algum tempo, dentro da minha realidade, levando sempre em consideração também a minha situação de privilégios, e mesmo assim eu acho que tem certos ensinamentos aí que podem ser úteis para mais pessoas, apesar de que eu acho que ninguém deve realmente pegar o que a outra pessoa está falando como verdade absoluta, né? A gente evolui aprendendo com as outras pessoas dentro daquilo que elas podem nos ensinar, aplicando aquilo que é aplicável, né? Dentro da nossa realidade. Então é isso. Lembrando que, de novo, esse não é um vídeo que é um ataque a qualquer pessoa que discorde do que eu estou falando aqui. Eu acho que realmente a experiência que você tem é a experiência que você tem, e não tem gente certo ou errado, e não tem um cenário absoluto. Eu sou enviesado para dizer, porque eu vou sempre falar de uma maneira romântica sobre isso, pelo carinho que eu tenho, pelos frutos que isso me trouxe, mas é realmente particular. Eu não quero impor em outras pessoas isso. Eu não acho que todo mundo tem que pensar igual eu. Só que eu sinto isso dentro de mim e eu gosto do que eu faço. Eu também não acho que eu tenho que me sentir culpado por gostar do que eu faço. E é isso. Espero que vocês gostem dessa divagação de meia hora aí. E qualquer coisa deixem nos comentários que eu posso voltar num tema em mais detalhe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.